Pobres Criaturas é um filme peculiar que referencia Frankenstein através dos detalhes e que, de certa forma, é semelhante em algumas temáticas a Barbie. Eu vou comentar sobre tudo isso com spoilers do filme como um todo nesse vídeo, então fica o aviso para você. A história se inicia com Bella Baxter, que é uma jovem mulher que age como uma criança recém-nascida aprendendo a andar e falar. Isso acontece porque ela é uma criação do Dr. Godswin Baxter, que é um excêntrico médico / cientista. A Bella tem uma vontade de conhecer o mundo, mas o Dr. Godswin não acha uma boa ideia. Can't let you go. If you do not, Bella shall turn rotten with hate. Pobres Criaturas é inspirado num livro de 1992 escrito pelo Alasdair Gray, que por sua vez se inspirou tanto no livro Frankenstein quanto em sua autora Mary Shelley para contar essa história. Logo de cara, um detalhe que eu acho importante de se falar é sobre a mudança de perspectiva dessa história, da forma como ela é contada no livro e como isso é mudado em relação ao filme. O livro, em sua maior parte, são registros da perspectiva de Archibald McCandless sobre a visão dele com o seu relacionamento com essa sua esposa, que ele a trata como se fosse um monstro de Frankenstein, da forma como ela age, como ela vê o mundo. Isso tudo são esses documentos, esses registros encontrados pelo próprio Alasdair, que funciona dentro do contexto desse livro como um editor de que está reunindo e colocando uma ordem nesse material todo. Somente ao final do livro que é apresentada uma carta escrita pela própria Bella sobre a visão que o marido tinha sobre a sua história. O filme, por sua vez, dá o foco da narrativa para a própria Bella, a tornando desde cara a protagonista da sua história. Mas para falar sobre a jornada dela, é interessante puxar as referências e paralelos com a história do Frankenstein, mas mais especificamente ainda sobre a história da Mary Shelley, que é a autora. Cujo pai era o William Godwin, que era um escritor e filósofo que criou a filha sozinho por uma parte ali da vida dele, porque a esposa, que era a Mary Wollstonecraft, faleceu assim que a Mary Shelley nasceu. E se a gente vai para o filme, existem esses paralelos, onde o nome do doutor que cria a Bella é Dr. Godswin Baxter. Godswin, que é o sobrenome do pai da Mary Shelley. E de certa forma, a Bella nascer após a mãe Victoria morrer é uma alusão à história da Mary Shelley com a mãe Mary Wollstonecraft. O que nos leva à cena inicial do filme, que é uma mulher pulando da ponte, que depois descobrimos ser a Victoria, que era essa mulher que carregava esse bebê dentro da barriga dela, e ela se suicida. E quem a encontra é o Dr. Godswin Baxter, e ele decide fazer esse experimento de pegar o cérebro do bebê e colocar no corpo da mãe. O que nos leva ao primeiro ato de crescimento da Bella ao longo do filme, que é documentado pelo Max McCandless, que é esse cientista ali que admira o Dr. Godswin, que era para ser justamente o Archibald dentro do livro, só que a personalidade acaba mudando um pouco nesse sentido, que ele tá lá registrando, documentando todo esse processo da Bella, e no processo ele acaba se apaixonando por ela. E a Bella tem essa questão de crescer rapidamente, de amadurecer, e ela cada vez mais anseia conhecer o mundo além daquela realidade que ela vive. Nesse sentido, eu vejo um paralelo entre Poor Things com Barbie, no que tange essas personagens infantis e inocentes que anseiam mais do que aquele mundo que elas conhecem até então, seja a rosa Barbilândia para Barbie, seja aquele preto e branco daquela casa, daquela mansão na qual a Bella se encontra presa. Mas dentro disso tem uma diferença primordial, que é que em Pobres Criaturas o desejo sexual surge como um elemento central na jornada de amadurecimento da Bella. O sexo, o prazer, tem um peso muito grande na história como um todo e vira basicamente o motor para que a Bella queira sair de casa e conhecer o mundo. E eu diria que a princípio isso é personificado na figura do Duncan. Duncan, que é esse advogado que a princípio estava ali para redigir o contrato de casamento entre a Bella e o Max, mas o Duncan também é essa pessoa que a princípio proporciona prazer para a Bella e promete para ela mostrar os prazeres do mundo em vez dela ficar presa dentro daquela casa por toda a sua existência. O Dr. Godswin, que até então era contra a Bella sair de casa, acaba deixando quase nessa perspectiva paterna, enquanto que o Max é contra, mas ainda assim a Bella sai porque ela quer sair, e a saída e o sexo trazem cor para esse mundo, já que muda a fotografia, que até então era preto e branco, passa a ser colorida. Nesse momento é interessante trazer a história real da mãe da Mary Shelley, que era a Mary Wollstonecraft, que era uma escritora e defensora dos direitos das mulheres e foi considerada uma das fundadoras dos movimentos feministas. Ela escreveu A Vindication of the Rights of Woman em 1792, 200 anos antes do lançamento do livro do Alasdair Gray.
Curiosamente, a Era Vitoriana se inicia anos após o lançamento do livro da Mary Wollstonecraft, que é um período que vai de 1837 a 1901. E Pobres Criaturas, o filme, se passa numa Era Vitoriana meio estranha, meio futurista, e isso é utilizado, eu sinto, para criar esse contraste entre uma época passada e esses questionamentos mais modernos que são inseridos ali na história, seja classes sociais, pobreza, a própria questão do sexo, do prazer, que eu sinto que tem muita coisa disso tudo que eu tô falando, que o filme joga, mas ele não necessariamente explora ou se aprofunda nessas questões. Estão presentes ali. Talvez a única que de fato ele tenha um pouco ao que dizer é relacionado ao patriarcado. A jornada da Bella em Pobres Criaturas é muito nesse caráter desse amadurecimento e também dessa liberdade que a personagem tem e de ir atrás do que ela quer, seja o sexo, o prazer, a comida, o conhecimento, os livros que ela quer ler. Mas em paralelo a isso, tem muito essa questão dessas figuras masculinas que a cercam e que tentam controlar o corpo e a mente dela, tentando encontrar justificativa no que é polido ou aceito socialmente. Confine yourself to 3 phrases. How marvelous, delighted, and how do they make the pastry so crisp, yes? O Godwin é esse cientista que cria a Bella e que também age como uma figura paterna que não quer que ela saia pro mundo, mas ele também não quer que ela saia porque isso vai estragar o experimento dele. Ele chega a botar lá cadeado dentro da janela para que a Bella não consiga sair daquele lugar. O Max quer casar com a Bella e não aceita no momento em que ela decide sair da casa e conhecer o mundo. O Duncan acaba sendo o personagem que a gente mais acompanha, que a princípio ele quase que trata a Bella como uma igual, no sentido de eu vou te mostrar o mundo, os prazeres que eu conheço, mas ele não sabe lidar com a liberdade que a Bella tem também sem ele, e ele vai entrando nesse processo de se tornar esse cara que ele já é patético, mas ele tenta toda forma podar o que a Bella quer falar ou o que ela quer fazer que não envolva ele. O Harry, que é esse personagem que está no navio, tenta destruir a inocência dela. Eu diria que, com exceção do Harry, todos esses outros personagens masculinos veem a Bella como uma posse e tentam colocar ela dentro de caixas que eles acreditam que ela merece estar. O Duncan, principalmente, tem o Dr. Godwin, que tenta mantê-la presa dentro da casa, assim como o próprio Max, e o casamento, a princípio, vem muito nesse lugar, desse contrato que vai mantê-la ainda mais presa dentro dali, só que o Duncan, ele literalmente coloca ela dentro de um baú e a leva para um navio onde ela não tem escapatória, a não ser ficar ali junto com ele. Mas é justamente dentro do navio que a Bella ganha uma autonomia ainda maior, eu diria, em relação ao Duncan, quando ela toma gosto pela leitura e ela conhece a Marta, que é essa senhora que apresenta para ela a filosofia. Que esse é um ponto que eu acho que o filme perde uma oportunidade de trabalhar mais a fundo, porque, como eu disse, tem essas temáticas que ele levanta, o socialismo, o sexo, a diferença entre classes sociais, o capitalismo, tudo tá ali. E em vez da Bella se aprofundar sobre isso com essa questão filosófica, o filme fica meio na superficialidade em relação a isso. Gosto pela leitura esse que também torna-se um problema para o Duncan quando a Bella prefere passar tempo lendo do que exatamente ficar com ele. You're always reading now, Bella. You're losing some of your adorable way of speaking. E eis que temos o Alf, que é o esposo da Victoria, que é esse homem possessivo e violento, que vê a Bella como esse território que pertence a ele e mais, ele vê que aquilo que ela tem entre as pernas, meio que a origem de todos os problemas, e que se ele tirar o clítoris, aquilo está resolvido, porque a função que ele vê da mulher é apenas a reprodução. Só que a Bella, dada toda a jornada que ela passa, ela luta contra isso, ela resiste e o Alf acaba tomando um tiro no pé. E a resolução do filme quase que cria uma rima narrativa com o começo dele, e aqui eu vou trazer uma leitura cristã que dá pra colocar alguns elementos dentro desse contexto. O Godwin seria Deus, tipo, tem God no nome dele, e muitas horas o filme meio que dirige-se direto a ele apenas como Godwin. E ele é o criador, ele criou algumas criaturas, experimentos ali, e ele criou a Bella. No primeiro capítulo do livro Gênesis, é dito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. Só que posteriormente, dentro do livro Gênesis, é dito que Deus criou a mulher a partir da costela de Adão.
Algumas correntes de pensamento veem essa primeira mulher citada como a Lilith. No século XIII, na obra do Isaac Ben Jacob, é introduzida essa narrativa de que a Lilith deixou Adão por não se submeter às suas vontades, e aí ela decidiu deixar o jardim do Éden. Por essa perspectiva, a Bela seria a Lilith. E trazendo a questão dessa segunda mulher, que seria a Eva, a gente vê que posteriormente o Godwin, junto com o Max, criam uma outra mulher, um outro experimento, que é a Felicity. Porém, a subversão final que eu acho interessante do filme é que o Godwin está morrendo e aí a Bella, depois que atira no pé do Alf, volta para casa, ele tá lá machucado e a princípio dá a entender de que ela vai meio que pegar o cérebro do Godwin e colocar no corpo do Alf para salvar o pai e o criador, só que isso acaba não acontecendo. E é interessante que meio que eu diria que rola essa subversão no sentido de que Godwin morreu, Deus está morto. E aí quem assume o lugar de Deus é justamente a sua criação, que no caso é a Bella. E aí a rima narrativa é justamente essa, que o começo seria o Godwin criando a Bella, só que no final a Bella está criando uma outra criatura, que é justamente o Alf com o cérebro de bode. E eu fui pesquisar sobre a questão do bode, e entre diversos simbolismos que aparecem, dentro do cristianismo pode ser lido como pecado e punição, que é justamente o que o Alf sofre ao final do filme. E essa é a cena final, em que a Bella retorna ao Jardim do Éden e torna-se esse novo Deus daquele lugar. Mas e você? O que você achou de Pobres Criaturas? Deixa aí embaixo nos comentários, assina o canal para não perder outros vídeos aqui no Bilheterama, e se quiser deixar só o joinha, não te custa nada e ajuda demais eu continuar fazendo meu trabalho por aqui e esse vídeo ser indicado a mais pessoas. A gente se vê na próxima.